Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora falar do nosso estudo aí no final de semana, né? Onde a gente vai estar passando para vocês quais são as melhores marcações e oportunidades para a gente estar fazendo aí durante o pregão, durante a semana. E espero que vocês gostem, que todos possam estudar e fazer uma boa análise para iniciar a semana bem. Antes, queria pedir já para deixar aquele like, curtir o canal e, como de praxe, comentar, curtir, me dizer o que vocês estão achando do vídeo e coisas que vocês acham que podem melhorar. Tudo isso ajuda demais o canal e ajuda cada vez mais os vídeos serem de qualidade. Beleza? Você que ainda não sabe sobre o nosso treinamento, acesse o link aí na descrição do vídeo, que nele tem as informações de tudo como funciona o treinamento e a lista de espera para a próxima turma. Beleza, turma? Então, bora falar do gráfico aqui. Primeiro, vamos dar uma limpada aqui nessa leitura aqui, para a gente começar falando um pouco mais de gráfico limpo, né? Vamos deixar só as marcações principais aqui do time frame grande. Aqui a gente está começando a olhar o gráfico do índice de 15 minutos, tá? O que a gente tem aqui, ó? Nós temos um movimento claro, né, de queda. E esse preço fez um movimento de tentativa de voltar, onde ele quebrou a estrutura aqui. Porém, ele segurou nessa região e novamente voltou a quebrar a estrutura, indicando que ele pode estar indo dar continuidade para atingir esses alvos, tá? Tudo isso são fatos que vocês têm que levar em conta e prestar atenção no movimento. A gente está sempre dizendo para ficarem atentos ao movimento principal, né? A esse aqui que é o cara que está acontecendo no momento. Afinal de contas, quando vocês observam aqui para trás, ó, deixa eu tirar aqui, o preço ele quebrou estrutura aqui, né? Nós tínhamos uma estrutura de alta. Deixa eu só tirar um pouquinho o zoom, ó. Nós tínhamos uma estrutura de alta e ele acabou de fazer uma mudança de caractere aqui no time frame maior, tá? Então, isso nos indica que o preço ainda continua no pullback, naquela retração daquela gigantesca alta, né? Porque afinal de contas ele teve esse rally aqui e isso faz com que agora ele entre nessa parte de correção. E quando a gente pega e traça nossa Fibo, vocês vão ver que ele ainda ele chegou agora no teste dos 50%, voltou a testar o topo anterior e agora está indo para baixo. Nós temos regiões aqui ainda, tem muita demanda compradora, né? Aqui são os melhores pontos de compra, estão aqui abaixo nessas regiões. E por isso que vocês precisam estar atentos a essa movimentação do preço, porque ele tem alvo para baixo ainda, tá? Então, muito cuidado. Mas isso não indica que a gente não pode operar comprado, porque a gente ainda não sabe se o preço vai romper essa região. A gente não sabe se isso aqui foi só um sweep e agora ele vai fazer isso aqui e continuar subindo. A gente não vai adivinhar, né? Então, por isso que eu falo que quando a gente diminui o time frame, a gente vai operar de acordo com o movimento que está em curso. E o que a gente tem de movimento em curso aqui? Ó? Nós temos outra... Percebam que o preço, ele repetiu no time frame menor o que estava acontecendo no maior. Ó. Lembra que no maior ele testou o topo duas vezes aqui e não conseguiu... Ele testou o topo duas vezes e não conseguiu romper. No menor ele está fazendo a mesma coisa, ó. Ele fez o pullback aqui. Isso aqui não chega a ser ele não chega a ser uma onda, tá? A onda é isso aqui, mas aqui você tem uma base e ele chegou nessa base aqui e reagiu. Então agora nós temos esse range aqui que ele vai ser fundamental para a tomada de decisão. Por que ele vai ser fundamental? Porque se ele abrir aqui para cima, reparem que nós temos aqui, ó, deixa eu só começar a marcar que é melhor. Aqui nós ficamos com uma zona de liquidez, certo? Tá aqui.
Logo aqui acima, a gente tem um order block, seguido por o imbalance logo abaixo. E lá em cima nós temos outra região de order block, aqui, né? Então, tudo isso são pontos que nos levam a optar por operações vendedoras nessas regiões. Lembrando que ainda a gente tem esse imbalance aqui, que eu vou deixar marcado também, porque vocês precisam ter atenção, tá? Porque às vezes pode acontecer sim, do preço chegar no imbalance e não ter força para subir até ali no order block, tá? Mesmo porque esse imbalance aqui, ó, ele está na região do teste de fundo. Olha aqui para trás, ó. Aqui é uma região muito importante, tá? Uma região forte, então por isso vocês precisam tomar cuidado, ok? Então, para o índice, a gente está de olho nisso daqui, tá? Isso aqui a gente não considera choque. Só para que vocês tenham clareza, tá? Para que a gente possa pensar numa possível virada, o choque está aqui em cima, certo? Enquanto o preço estiver abaixo desse range aqui, a gente ainda está falando no movimento de baixa. Ele tem que romper lá em cima. Só que assim, para chegar lá, a gente tem caminhos. E é isso que eu falo de você poder operar comprado. A princípio, enquanto ele está aqui embaixo, deixa eu só esclarecer assim. Enquanto ele está abaixo dessa região aqui, que é o choque do movimento, tá? Deixa eu só botar aqui esse aqui, ok? Possível choque do movimento é aqui, tá? Só que o que acontece? Se esse preço chegar aqui e fizer esse choque, provavelmente ele pode fazer uma retração para depois subir. Por isso que aqui nesse ponto você tem um order block de venda validado, porque ele pode ser um sweep ou um choque. Se ele for um sweep, ele vai fazer liquidez aqui e seguir descendo e você está num trade top. Se ele for sinal de um choque, você pode pegar, aproveitar e fazer uma operação que dê até uma movimentação até essa retração para continuar subindo. E essa movimentação aqui daria um trade muito bom, mesmo sendo contra o movimento em curso, tá? Porque aqui ele teria que deixar níveis onde você teria os testes na volta. Por isso que eu falo que é importante vocês observarem, beleza? Então, isso que vocês precisam ter atenção no pregão de amanhã. E aqui embaixo a gente continua marcado os alvos aqui, ó. E para quem tem dúvida nas marcações, onde foi que eu marquei e tal, é aqui, ó, tá? Deixa eu só, é nesse range aqui do dia de 6 de junho, tá? Que a gente tem aqui o order block do 1 hora, dia 6, dia 7, e depois refinado para o 15. Para quem tem dificuldade, vai procurar no Profit e andaram me pedindo. O de 1 hora tá nesse range aqui, ó, entre o 115,475, 114,885 e o 15 minutos é esse cara aqui. 115,245, 115,085. Então, isso acho que facilita a vida de vocês para marcação de order block. Só dá pausa no vídeo que vocês conseguem fazer. Beleza, galera? Então, vamos falar do dólar aqui agora. Mesma coisa. O dólar agora, ele só para vocês verem aqui, ó, aqui que eu falo do dólar, ó. No gráfico de 1 hora, o dólar tá fazendo aquilo que a gente estava olhando no índice. Tá vendo? Ó, ele fez o choque e tá numa região de imbalance. Por isso que ele tá segurando tanto aqui, porque é um imbalance do gráfico de 60 minutos. Tá? Então, quer ver? Ó, quando a gente tira o zoom do gráfico aqui, ó, e a gente vê a força desse candle. Então, nós temos esse cara aqui, que é o order block aqui do 1 hora, tá? E aqui embaixo, a gente tem essa região desse candle aqui, ó, que é ele que está segurando o preço. E foi o candle que impulsionou o movimento, tá? Deixa eu colocar aqui para vocês, vocês vão entender que é na região dele
está segurando o preço. Olha aqui. Ó, não, não é esse aqui, é esse, tá? Então aqui vocês percebam, e olha onde o preço está segurando é onde? É bem na região dos 50%, que é a região forte. Por isso que essa briga ela tá ferrenha aí. E aqui, ó, a gente agora vai pegar, turma, e vamos marcar as principais regiões aqui. Na parte de baixo, aqui a gente não pode deixar de considerar nesse gráfico de 1 hora esse imbalance aqui, tá? Então, é uma região bastante importante. Percebam que é bem na onde esse movimento aqui segurou, tá? Então, essa região aqui pode ser uma região que possa puxar o preço aqui para baixo. Isso a gente está olhando o gráfico de 1 hora, tá? Depois a gente vai aqui baixar e refinar. Agora a gente vai marcar lá na extremidade, nós temos esse candle aqui de extremidade. E aqui a gente tem o limite daquele range ali, ok? Então vamos lá, deixa eu só organizar aqui. OBC de H1, beleza? E aqui a gente vai deixar marcado, eu vou deixar marcado aqui, eu vou colocar no detalhe aqui só para vocês entenderem, H1, pronto também, tá? Do movimento macro é isso aí que a gente tem. Deixa eu só tirar aqui esse cara para a gente trazer pro 15 minutos. E aí dentro do 15 minutos a gente vê aqui, ó, que o imbalance de fato, deixa eu só tirar aqui um pouco. Vamos reduzir, né? E aqui vocês, ó, uma coisa que é interessante a gente perceber, ó, vocês veem que os 60 minutos e o 15 basicamente é a mesma coisa, tá? Então, essa região aqui é a região importante. Aqui em cima, depois, a gente tem isso aqui que já foi mitigado. Ó. Essa aqui já foi mitigada. E aí sobrou aqui o imbalance. O imbalance do 1 hora. Aí a gente vai refinar ele aqui. Tá? Deixar ele justo aqui. Tem essa basezinha aqui na frente que também... Eu costumo deixar essas duas regiões marcadas pelo seguinte. Ele pode usar essa base para violar o movimento e pegar liquidez no imbalance, tá? Então, é por isso que a gente costuma deixar essas duas regiões aí marcadas, ok? E como ponto de extremidade, a gente tem esse cara aqui. Ó, esse fundo aqui, que pode ser, eu vou até deixar marcadinho aqui, ó, que esse aqui é a nossa região de liquidez. Ó, essa região aqui que é a liquidez. Se o preço vier perder esse fundo, ele pode fazer esse movimento aqui para depois continuar subindo, buscando a liquidez que a gente tem ali no imbalance do 15 minutos, beleza? Esse é o movimento. E para ele continuar subindo, agora, dentro dessa consolidação, ele teria que perder essa região aqui para que seja feita a continuidade, tá? Aqui, quando a gente olha o movimento menor, que ele fez o topo, fez o choque aqui, pegou liquidez, aparentemente ele está nesse movimento de queda, ok? Mas, se por um acaso ele subir, vocês sabem qual que é a movimentação. Gente, aqui, ó, uma coisa tem que estar claro para vocês. Isso aqui é uma operação de consolidação. É venda próxima ao topo e compra próxima ao fundo ou compra no rompimento do fundo, tá? Com uma possibilidade de volta. Então, essa é a análise e essas são as possibilidades do gráfico do dólar, beleza? Se a gente trouxer por 5 minutos aqui, ó, vocês vão ver que eu tenho nos 5 minutos essa região aqui, ó, que é onde ele pode vir pegar liquidez para descer. Ó, o gráfico de 5 minutos eu tenho esse order block vendedor aqui, certo? Então,
atenção a isso, nessa possível mitigação que ele vai fazendo aqui, para depois dar continuidade, visto que no time frame menor nós tivemos uma quebra de estrutura aqui, tá? A gente não deixou de ter um choque interno aqui, uma quebra de estrutura. Então, o movimento que ele está em curso é tentar buscar liquidez aqui do fundo, ok? Então, assim, essa é a atenção que vocês precisam ter no dólar, além de liquidez aqui sim. Apesar que esse movimento aqui, ó, ele tem um topo duplo aqui, então aqui nós vamos deixar essa linha aqui, ó, como base também. Você tem ali, ó, duas regiões de sell-side liquidity e buy-side liquidity para as duas regiões aí de compra e venda dentro dessa consolidação, ok? Próximo, vamos lá para o nosso euro-dólar. O euro, vamos dar uma olhada no 1 hora aqui, que a gente faz um apanhado um pouco maior. No gráfico de 1 hora, vocês percebam que ele está fazendo, continua com os topos e fundos respeitando a região. Aqui, ó, nós temos aqui, ele já tocou nesse order block aqui, que era um order block do 15, e nós temos essa região aqui de liquidez, tá? Para que esse preço possa para que a gente possa pensar em alguma coisa de compra no euro, ele teria que virar num time frame menor. E aqui, quando a gente observa, ó, aonde que é o ponto que ele teria que perder? Esse ponto aqui. Ele teria que ganhar aqui e voltar nessa região mais ou menos, que aí sim a gente poderia estar pensando em compra. Enquanto ele estiver abaixo desse range aqui, o movimento segue sendo de continuidade para testar topo, né? O que eu posso dizer do euro-dólar é que a gente está numa região próxima de um fundo, de um teste de um fundo anterior que foi segurado, né? Onde a gente tem uma zona muito forte, né? Nós tivemos essas regiões aqui. Então, qualquer coisa que se pense em compra, ele teria que perder essa região aqui, né? E caso ele renova o fundo, essa região passaria para a região de baixo. Mas, a princípio, aqui é o ponto que ele precisa perder para que a gente possa pensar numa compra no euro-dólar. Por enquanto, ele está seguindo o mercado de baixa, né? Conforme o gráfico está mostrando, né? Acompanhar isso daí, amanhã no estudo de segunda-feira a gente pode acompanhar e ver, inclusive no pregão, se for o caso, a gente dá uma olhada como que está a abertura, como foi a abertura de Londres, né? Da madrugada, para a gente acompanhar isso aí. Mas o que eu digo para vocês subiu, venda, inclusive com um possível sweep aqui nessa região, tá? Porque o que está valendo ainda, a gente tem um possível movimento de fazer isso daqui, tá? Prestem muita atenção no euro-dólar nessa situação, beleza? Bora então falar do nosso próximo aqui, o USD-JPY. O USD-JPY chegou de novo lá, tá chegando na nossa região de fundo, já chegou perto do order block aqui, né? Esse daqui já foi, esse já foi, esse aqui do time frame menor já foi. Agora ele está fazendo essa retração de 50 aqui, ó. Olha lá, nós temos aqui agora uma retração bem interessante no dólar e ien, tá? Então, um ponto aqui para a gente estar atento ao que o preço está fazendo. Nesse sentido, a gente traz para o 15 minutos, olha uma possível zona de negociação. A gente já encontrou ela aqui, né? Ó, tem essa região aqui, que é onde a gente pode estar pensando em vendas, tá? Compras não tem, tá? O preço está caindo, a gente não tem como falar em compras, ainda mais que ele rompeu esse fundo aqui, que foi aquele que fez a última impulsão. Tá, então o mercado virou e agora ele está vindo buscar liquidez na parte de baixo. E a gente sabe que ele tem, inclusive, aqui embaixo, ó, pontos importantes para buscar.
tá? Então, o pensamento que a gente tem que ter aqui no dólar ien, né? Quanto mais próximo aqui da parte de cima, procurar por oportunidades vendedoras, seja no 15 minutos, seja no time frame de 5, né? Time frame menor, mas as possibilidades estão ali. Inclusive aqui, ó, a gente pode até trabalhar nos 5 minutos com esse order block aqui e esse outro cara aqui, ó, que são duas regiões que possuem inclusive um gap no meio, tá? Então toda essa região aqui, que engloba inclusive a Golden Zone, que são as duas linhas amarelas, elas são regiões vendedoras. Então muita atenção em relação a vendas nesse ponto. Caso o preço caia daqui desse ponto, atenção aqui para um possível movimento como esse, tá? Então, esse aí que a gente tem que prestar atenção no dólar ien por causa dessa movimentação que ele vem tendo de continuidade. Quando a gente olha aqui, ó, no time frame maior, ele é bem claro a perda dessa estrutura aqui maior, né? E esse rally que ele fez, inclusive a gente tem, eu falei para vocês, ó, essa região de topo rompido aqui, ó, que é uma região bem importante e um possível alvo, tá? Porque vocês percebam, ó, todo esse rally aqui, ó, no time frame de 1 hora, ele não teve pullback, tá? Então isso aqui é tudo um movimento só e esse aqui pode estar sendo um pullback do gráfico H1, tá? Por isso que ele ainda está em queda, ainda tem bastante alvo lá para baixo. Beleza? Agora vamos passar aqui para o nosso próximo, o ourinho. O ouro, olha como os movimentos do ouro estão sendo perfeitos. Olha, turma, eu até coloquei o ouro lá na plataforma da mesa, porque olha, do jeito que ele está fazendo as formações de queda, não tem como a gente pensar e ficar olhando sem fazer nada, né? Estão muito claros os movimentos de venda do ouro, então a gente tem que estar assim, sempre atento ao que está acontecendo. Aqui na parte de cima a gente vai deixar marcados os order blocks que não foram mitigados, né? Eu vou deixar aqueles dois primeiros ali. Esse aqui já foi, a gente tem aquele order block, tem um fair value gap importante, tá? Percebam o que ele fez aqui, ó. Ele criou essa piscina de liquidez no meio, voltou para buscar liquidez aqui. Então pode ser que agora ele volte para continuar caindo. O range que a gente está olhando no ouro é esse cara aqui, tá? Então esse é o range que está validado e que está dentro agora da nossa continuidade do movimento. O que vocês têm que ter muito claro é isso. O movimento de continuidade, percebam, ó, o preço ele segue fazendo movimentos muito claros de queda. Então tem que tomar cuidado para sempre buscar por tomar as melhores decisões, ok? Inclusive aqui, ó, no 1 hora, olha o tamanho que é. Aqui é tudo região de 1 hora. Então, vocês têm que cuidar. Isso eu vou até deixar marcado aqui, ó. Esse order block como sendo do H1. Porque aí aí você tem uma região mais tranquila e quando o preço chegar lá dentro, vocês já sabem qual que é a decisão a ser tomada. É muito claro, né? Como eu sempre falo, no Forex você não tem, e muitas vezes você não tem que esperar a confirmação. O preço chegou, você sai entrando e o alvo está atrás do order block e era isso, tá? Mas a princípio esse aqui é o range que a gente está validado por quebra de estrutura, né? Quebra de estrutura, quebra de estrutura. O preço vem fazendo os movimentos bem certinhos aí. Quebra de estrutura. Ou seja, é boss em cima de boss. Então, o que a gente faz nisso é sempre estar buscando por operar a favor desse movimento. Beleza? GBP-USD. O GBP-USD ele está consolidado, está numa região bem ruim, tá, turma?
Por isso que a gente tem falado pouco nele. Esses order blocks da parte superior permanecem. Aqui na parte de baixo a gente tem uma outra região que foi validada, tá? Deixa eu só botar aqui no gráfico de 1 hora. Depois a gente puxa para o gráfico menor para ver isso daí mais de perto, tá? OBC de H1. Quando a gente traz para 15 minutos, vocês vão ver que a gente tem aqui, ó, order block na parte de extremidade, mas a gente tem esse cara aqui, ó, e é um possível ponto de liquidez, tá? Aqui, dentro do imbalance. E perceba uma coisa, ó. Olha isso aqui, as formações de Wyckoff, né? Ele veio, fez o movimento aqui embaixo, ó. Pegou a liquidez aqui, aí fez o movimento de pegar a liquidez, voltou, pegou. Aí ele confirmou a quebra da estrutura, voltou na região de venda e está possivelmente dando essa venda, tá? Então, prestem atenção a isso. Nesse ponto aqui, vocês podem sim estar pensando no movimento de uma possível venda até aqui embaixo, tá? Visto as formações que ele fez, o tanto de liquidez que a gente tem aqui, ó, aqui, as armadilhas que o preço tem deixado aqui nessa região, inclusive com esse imbalance aqui, tá? Então a probabilidade é bem boa para estar fazendo alguma movimentação nesse sentido, ainda mais se você colocar nos 5 minutos, ó, você percebe que você já teve uma quebra de estrutura, voltou de novo, né? O preço pode estar fazendo isso aqui para dar outra continuidade para baixo, né? Tem esse ponto de parada aqui que tem que ter atenção no 5, talvez ele possa vir aqui e reagir de novo, né? Então, o que eu sempre falo, pessoal, no treinamento se você está com uma formação vendedora, mas que nem a gente olha, é uma formação vendedora de um time frame menor, e no time frame menor ele é uma consolidação e você quer arriscar essa venda aqui, o teu ponto tem que ser sempre o primeiro ponto de defesa compradora, que é essa região aqui. Então, qualquer venda, o teu alvo primário é aqui. Pode ser que o preço vá embora direto, pode ser que o preço retraia um pouco e continue. Aí tudo que vai acontecer é você trabalhar o teu gerenciamento para gerir um trade desse da melhor forma possível, ok? Então, no gráfico menor é isso aí. No maior a gente tem as zonas vendedoras mais lá para cima e a zona compradora ali para baixo. Aqui nós tivemos, ó, inclusive uma venda nessa região aqui. Ok? Ó, está nessa venda. Então, inclusive deixou outra região aqui, ó. Tá? Talvez possa ser uma nova oportunidade caso o preço chegue ali e dependendo da forma como ele chega ali, ok? Então, atenção aí nessa movimentação do GBP/USD. Bitcoin tá dando uma reagida, né? Sexta-feira na live, na aula do treinamento a gente estava falando sobre isso. Essa FIBO estava traçada há tempos e agora, olha onde ela chegou, ela veio exatamente. E olha como o mercado é, ó. Esse aqui é o estudo da semana passada, tá? E ele respeitou o order block, veio no order block, deu a venda e depois dessa venda ele derreteu até o alvo lá embaixo. Tá? Por isso que essas análises elas são válidas por um longo tempo, justamente por causa disso, por conta da importância que tem, né, essas regiões aí para tomada de decisão, tá, turma? Então, muito cuidado e muita atenção, principalmente para quem opera Forex,
que vocês podem ter aí algumas boas oportunidades se vocês tiverem paciência e acompanhar o mercado no dia a dia, tá? O que a gente tem aqui agora? Depois dessa derretida que deu por conta de realização de posições, né? A gente viu que a culpa disso aqui muito foi do Elon Musk, que deu uma aliviada na carteira de Bitcoin dele. Quem acompanha as notícias viu. Mas vocês percebem que eu falo sempre das zonas das regiões de vácuo, né? Da região onde não tem interesse de negociação. Quando acontece na subida, acontece na descida igual. É ponto que ninguém tem interesse. Tá? Agora, qual é a situação do gráfico? Olha só. Tem que cuidar para ver se esse preço agora não vai buscar os níveis de baixo, tá? Olha o tamanho desses imbalances que tem aqui embaixo. Isso aqui, para mim, não é um rompimento de topo, tá? Isso aqui é um sweep de liquidez que agora ele está voltando aqui, pelo menos para testar a casa dos 20 mil dólares. Se não testar, chegar mais perto, ok? Aqui eu diria que eu pensaria em algum risco, esperar alguma coisa para tomar uma melhor decisão. Aqui assim, ó. Aqui vender fundo é complicado, ele teria que subir mais para que ele possa dar uma venda. E comprar aqui, do jeito que ele já não teve tanta força para romper o topo, também é outra situação que vocês têm que tomar cuidado, tá? Então a Bitcoin está perigosa. Não que aqui não seja uma região compradora. Tem aluno, inclusive, que já está comprado aqui quando bateu nessa zona aqui, nessa Golden Zone, que inclusive é um imbalance aqui no meio, tá? Isso aqui já foi um ponto de compra com o teu stop logo abaixo desse pavio. Agora, quem não fez essa compra aí, se fizer vai entrar atrasado. Então, o mais sensato a fazer é aguardar. Beleza? HK50, aquela velha passadinha no índice da China. Ó, gráfico de 1 hora, ele vem perdendo fundos, tá? A gente está observando a movimentação desse ativo. A gente tem pontos de referência aqui para cima. Deixa eu colocar aqui no 4 horas para vocês verem. Ó, nós temos ponto de referência aqui. Order block vendedor aqui nessa região. H4. Tá? Só que o movimento que a gente está fazendo é esse aqui, né? Apesar disso daqui, a gente poder considerar como sendo um único range, tá? Porque nós não tivemos retração de 50 aqui. Tá? Não adianta eu ter essa retração de 50 desse movimento se esse movimento não foi uma nova onda de impulsão. Então, significa que tudo isso que está acontecendo ainda faz parte dessa onda aqui, ok? Então, por isso que é muito importante vocês estarem atentos às oportunidades. Quais as oportunidades que a gente tem nesse ativo? Aqui e esse carinha aqui, ó. Esse carinha aqui. Que são as duas regiões vendedoras do índice chinês. E quem acompanha um pouco do minuto lá do Pablo, vê o que está acontecendo na China, sabe que a especulação está forte e o mercado está em queda. Então, muito cuidado aí, turma. Claro, o HK50, a vantagem dele é que as operações são muito rápidas, né? Então, por que eu digo que são muito rápidos? Porque se acontecer dele abrir aqui fazendo um movimento de alta, essa subida para ele pegar a liquidez aqui e voltar a descer, isso aqui pode ser num tiro só, tá? E que ele se movimenta muito rápido, assim, ele é bem nervoso, às vezes vocês percebem aqui, ó, são candles que tem uma volatilidade muito alta. Ele tem alguns pontos onde os candles eles têm uma volatilidade muito alta e com isso ajuda nas operações, porque você faz operações rápidas, né, turma?
a melhor coisa, é você fazer a operação rápida. Beleza? Então era isso, turminha. Espero que vocês tenham gostado aí do nosso estudo. Isso é o que são os ativos aí que a gente está dando uma passada. Lembrando, durante a semana, todos os dias a gente faz o estudo de 3 ativos do Forex, né? O EURUSD, o USD, JPY e o SHAL, tá? Esses 3 nós fazemos análise diariamente. Então, se você quer acompanhar um pouco mais do Forex, curte aí o vídeo, acompanha o canal, que todos os dias nos estudos a gente está falando desse ativo, tá? Um grande abraço a todos, um bom descanso, um excelente pregão amanhã. Vejo vocês na live, quem estiver junto com a gente. Um grande abraço e até mais.